procedimento do inquérito policial, falar sobre principalmente algo do arquivamento implícito. Vou falar também, começou a gravar agora, oi pessoal, tô começando a aula agora, tá? Porque sempre eu dou os informes gerais, aí esse informe eu não gravo. Mas só recapitulando, a gente vai falar, a gente estava revisando o inquérito policial, aí a gente parou no procedimento, hoje a gente vai falar do procedimento, principalmente com respeito ao arquivamento. Vamos falar sobre o pacote anticrime, que modificou o arquivamento do inquérito policial. Contudo, o ministro Luiz Fux deu numa medida cautelar, ele deu uma decisão suspendendo essa parte do arquivamento do inquérito policial, que foi alterado pelo pacote de crime, a gente vai ver isso. Então, hoje, na aula de hoje, a gente encerra o inquérito policial. Vou deixar o material para vocês estudarem, vou deixar exercícios para vocês fazerem, tá? Na verdade, até já mandei exercícios no link. Façam, fico responsável pela disciplina até domingo, e aí, a partir daí, contem comigo, até lá, contem comigo à vontade, mas aí eu não vou mais estar nessa interação tão direta com vocês. De antemão, já foi um prazer, muito obrigado por tudo, pelo carinho, por tudo, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, né, enfim. Mas, bora começar a nossa aula. Turma, eu vou compartilhar aqui, tá, minha tela, pra gente começar. É só um minutinho. Pronto. Dando os informes gerais, minha tela já vai ser apresentada. Provavelmente você está me vendo agora em duas telas, uma menorzinha e uma maior. E essa maior é onde você vai ver a tela do meu computador. Dando os informes gerais, só lembrando, eu vou sair da tela do Meet aqui. Na realidade, eu vou continuar no Meet. Só que eu não vou mais conseguir ver essa tela que eu estou vendo agora, que eu posso interagir com vocês, inclusive em relação ao chat. Então, à medida que eu for explicando, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat. Eu sempre paro e volto para ler o chat, então se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui. Se a dúvida for realmente muito urgente, que você acha que não dá para esperar, ativa teu microfone e fala comigo, que eu imediatamente respondo. Fechou? Então, voltando para o material que a gente estava aí. Agora, turma, todos vocês têm que ver minha tela do Word, onde está escrito assim, ó, inquérito policial, artigo 4º até 25, continuação. Então você tem que ver essa tela. Tá todo mundo vendo? Se você não estiver vendo, procura onde eu tô, onde tem dois bonequinhos. Aí você procura onde eu tô e fixa a tela em mim, que vai aparecer duas telas. Vai aparecer tanto uma tela pequena, eu falando, como vai aparecer essa tela aqui do Word, que é para você ver. Vou sair aqui da tela do Word só para ver se alguém está com alguma dúvida. Não, pelo visto ninguém está com dúvida, então vocês estão vendo. Então a gente conceituou o inquérito policial, na realidade na aula passada foi uma aula bem mais rápida, né, porque acabou que era mais revisão. A gente conceituou o inquérito policial, é uma atividade de investigar crimes, né, para dar justa causa à ação penal. Justa causa é a PEC e a ISA, toda aula eu falo de PEC e ISA, nessa aula não vai ser diferente. PEC é prova da existência do crime ou prova da materialidade delitiva. E ISA é indícios suficientes de autoria. Então, PEC, prova da existência do crime, e ISA, indício suficiente de autoria. Então, o inquérito policial ele serve para dar justa causa à ação penal. Então, hoje, no procedimento do inquérito policial, a gente vai ter que estudar novamente essa PEC e a ISA, que é o que o MP pode fazer. Então, a forma de instauração pode ser por portaria ou pelo auto de prisão em flagrante. Já vimos as principais características do inquérito policial. Aí já vimos a diferença entre inquérito e TCO, e a gente parou no procedimento. Turma, como é o procedimento do inquérito policial? Então, ocorre o crime, aí ligam para a polícia, né? Então, ocorreu qualquer crime, estupro, roubo, furto, qualquer crime que a pena máxima seja superior a 2 anos. Porque se a pena máxima for até 2 anos, a gente já viu que não é inquérito, é TCO, termo circunstanciado ou termo circunstanciado de ocorrência. Então, ocorre o crime, matou alguém. Ontem mesmo estava no grupo de oficiais de justiça compartilhando uma morte lá em Calcaia. Morte matada mesmo. Aí a polícia chega lá pro local e chama a perícia. Aí espera o pessoal da perícia, da PFOSSE, que significa Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSSE, fica ali na Leste-Oeste, espera o pessoal da PFOSSE chegar. Então, aconteceu o crime, alguém liga para a polícia, faz a notícia crimes, o professor Regis já deve ter estudado com vocês, notícia crimes, delácio crimes, aí liga para a polícia chega lá pro local e não deixa ninguém mexer. Espera os peritos batem foto do local do crime, recolhe o que tem que recolher, faz o que tem que fazer na perícia. Vocês vão estudar mais a atividade da perícia quando vocês forem estudar provas, que é em processo penal 2.
Aí o professor vai detalhar muito a atividade do perito, que inclusive foi bastante detalhada agora com o pacote de crime. Então o pacote de crime ele mudou muito o processo penal nessa parte da perícia e detalhou muito o que, é que o perito tem que fazer, sabe? E vocês vão estudar isso em processo penal 2, próximo semestre, se Deus quiser. Então ocorre o crime, a polícia chega lá pro local, espera os peritos fazem o que tem que fazer, bate foto do corpo, recolhe as armas, recolhe o material da perícia que eles precisam e os peritos vão embora e liberam o local. A partir daí, o delegado ele instaura o inquérito policial por meio de portaria, ou se tiver auto de prisão em flagrante, o inquérito policial é automaticamente instaurado. Nunca esqueçam isso. Feito um auto de prisão em flagrante, que é uma matéria que vocês vão estudar, prisão em flagrante, automaticamente se instaura o inquérito policial. Então foi feita a instauração do inquérito policial para apurar aquele crime, seja por portaria, seja pelo auto de prisão em flagrante. Durante o inquérito policial, o delegado faz várias diligências, que estão exemplificativamente previstas no artigo 6º e 7º. Então o delegado pode fazer a reconstituição do crime, pode ouvir testemunha, a vítima, ouvir o indiciado, se é que tem indiciado, a gente falou sobre o Neymar, que ele não foi indiciado, foi um inquérito policial sem indiciado. Professor, pode ter inquérito policial sem indiciado? Só o que tem. Então, o delegado pode pedir interceptação telefônica, pode pedir preventiva, temporária. Então, o delegado ele tem autonomia aqui, já que o inquérito policial ele é o titular, ele tem autonomia para fazer as diligências que ele acha cabível. Então, o delegado faz várias diligências e o inquérito, como é uma peça temporária, ele tem que acabar num prazo, né? Que a regra é de 10 dias, se o indiciado, se o suspeito está preso, ou de 30 dias, se o indiciado, o suspeito está solto. E aí, isso está no artigo 10 do CPP, falei disso na aula passada com vocês. Tô indo mais rápido, tá, turma? Porque isso é só revisão. E aí, o delegado faz um relatório dizendo tudo o que ele fez nesse inquérito policial. Então, o inquérito, ele termina com esse relatório e é enviado ao Poder Judiciário. É enviado para o que a gente chama de central de inquéritos. O juiz analisa, no caso a central de inquéritos analisa, se o crime é de ação penal pública. Se o crime for de ação penal pública, o inquérito policial vai para o Ministério Público. Agora, se o crime for de ação penal privada, o inquérito policial vai ficar à disposição do ofendido. Show! Fica à disposição do ofendido. Se o ofendido quiser, ele vai lá, bate cópia do inquérito. O inquérito hoje é virtual, então ele pega o arquivo do inquérito. Se o ofendido quiser, ele entra com queixa-crime contra a pessoa, né? Ele entra com queixa-crime contra o indiciado, contra o suspeito. Agora a gente passou a falar sobre nos casos em que o crime é de ação penal pública. Ora, se o crime é de ação penal pública, o juiz remete o inquérito policial para o Ministério Público. O que é que o Ministério Público pode fazer? Então o MP, ele recebe o inquérito policial, e aí começa a aula de hoje, e ele vai analisar se tem PEC e ISA. Se tiver PEC e ISA, ele pode fazer duas coisas. Se tiver PEC e ISA, que é prova da existência do crime, e indício suficiente de autoria, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Não se esqueça que a ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. Pelo princípio da obrigatoriedade. Isso significa que, em tendo PEC e ISA, o MP é obrigado a oferecer a denúncia. Agora, se tiver PEC e ISA, e for caso de fazer um acordo de não persecução penal, que está no artigo 28A, aí o juiz o MP ele tenta fazer esse acordo de não persecução penal. Deixa eu até, turma, pegar aqui o CPP para a gente colocar o artigo 28A, porque fica melhor de você lembrar. O professor Regis já me passou, que viu com vocês, bem detalhadamente, o acordo de não persecução penal. É sempre bom, turma, você dar uma olhadinha nesse acordo de não persecução penal. Vou copiar só o caput. Para não ficar muito grande para vocês. Show. Então, o juiz, entende o PEC e ISA. Por que eu estou falando juiz, meu Deus? O MP, entende o PEC e ISA, se a pena mínima do crime for até 4 anos, como diz aqui, ó, o MP pode propor um acordo de não persecução penal. É aquela história da justiça restaurativa. É a história de não judicializar tudo. O Brasil ele tem um problema muito grande que ele judicializa tudo, né? Até
uma cobrança indevida na tua conta de telefone, tu tem que ir para o judiciário. Não tem uma Anatel, por exemplo, que ela tenha poder mesmo de devolver esse dinheiro para você. Então, tudo do mais complexo ao mais simples tem que ir para o judiciário. E aí a gente está nesse processo de entender que o judiciário não tem condições de cuidar de tudo isso. E aí, no âmbito processual penal, foi inserido o acordo de não persecução penal, exatamente para fazer com que certos crimes que não sejam tão graves, o MP possa fazer um acordo e não precisar ter um processo criminal, não precisar lhe oferecer a denúncia. Então, entendo o PEC-ISA, que é que o MP pode fazer. Ou oferecer a denúncia, ou tentar esse acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele é um direito subjetivo do réu, tá? Muito embora o MP seja regido pela autonomia funcional, o MP, quando notar que o indivíduo preenche esses requisitos, ele praticou um furto, furto vai dar transação penal, mas ele praticou um furto qualificado, por exemplo, o MP ele deve tentar assim, esse acordo de não persecução penal para desjudicializar tudo. Uma palavra difícil de dizer. Desjudicializar, sei lá. Enfim. Aí, turma, o MP, se não tiver PEC, ou não tiver ISA, ele vai poder fazer duas coisas. Não tem PEC ou não tem ISA, mas o MP acha que novas diligências podem ser realizadas para chegar à PEC ou à ISA. Então, às vezes, o MP recebe inquérito policial, aí no inquérito está lá a prova que o crime aconteceu, né? Por exemplo, que o corpo, está lá a foto do corpo, mas o MP não está tão seguro que o indiciado ele realmente tem a ver com aquele crime. Aí o MP analisa o inquérito policial e diz assim, rapaz, eu não estou certeza se o Sidney realmente cometeu esse crime. Não tenho certeza de que tem indícios suficientes de autoria contra o Sidney. E o delegado deixou de fazer algumas diligências. O delegado, ele deixou de ouvir uma testemunha, o delegado deixou de ver se tinha câmera. Aí o MP, ele determina o retorno dos autos do inquérito policial para o delegado fazer essa diligência que ele acha imprescindível. Então, quando o MP acha que não tem PEC ou não tem ISA, ele pode determinar o retorno do inquérito policial ao delegado para a realização de diligências que o MP ache imprescindíveis ao ajuizamento da ação penal. Ou seja, é aquela situação, turma, onde o MP vai dizer, caramba, não tem PEC, não tem PEC ou não tem ISA, por exemplo. E ele vai falar, pai, acho que o delegado deveria fazer outra diligência. O delegado deixou de, por exemplo, ouvir a testemunha João. Aí o MP manda retornar os autos do inquérito policial para o delegado ouvir a testemunha João. Ou então para o delegado pedir, ou então para o delegado ver se tem câmera no local. Então essa terceira situação é a terceira situação em que o MP ele diz assim, rapaz, o delegado poderia ter feito mais para achar essa PEC e a ISA. Não tem PEC e ISA. Se tivesse PEC e ISA, o MP ia oferecer a denúncia, ainda que o delegado tivesse coisa para fazer. Mas a situação é a situação em que não tem PEC ou não tem ISA, e aí o delegado ele deixou de fazer alguma coisa. Aí o MP manda o inquérito policial de volta para o delegado realizar essa diligência. O detalhe aqui é que, em regra, o delegado é obrigado a realizar essas diligências. É obrigado a realizar as novas diligências. Porque se ele não realizar, se ele não as realizar, em tese, ele pratica o crime de prevaricação. Ele pratica o crime de prevaricação. Esse crime de prevaricação, turma, vocês estudarem em Penal 3, está no artigo 319 do Código Penal. Então,
No caso, em regra, o delegado é obrigado a realizar novas diligências. Se ele não realizar, em tese, ele está praticando o crime de prevaricação. Não é que o MP mande no delegado. Não é isso que o MP seja superior ao delegado. Mas é a situação em que ele vai ser obrigado, porque a lei diz que o delegado tem que fazer. E se o delegado se recusar a fazer, dizer, não, o MP está com frescura, não vou fazer, não, em tese o delegado pode cometer o crime de prevaricação, por isso que o delegado é obrigado a fazer. Então, retomando, o inquérito chega para o MP. Se tem PEC-ISA, ainda que tenha diligência a ser feita, mas se já tem PEC-ISA, o MP é obrigado a oferecer a denúncia. Ou, se tem PEC-ISA, o MP ele vai fazer o acordo de não persecução penal, como o professor Regis já explicou para vocês. Já, se não tem PEC ou não tem ISA, mas o MP julga que tem coisas que o delegado pode fazer, tem diligências que o delegado pode fazer, como a reconstituição do crime, e talvez com essa reconstituição do crime se alcance a PEC-ISA, o MP determina o retorno do inquérito policial ao delegado para a realização de novas diligências. Essas diligências são diligências que o MP julgue que é imprescindível ao ajuizamento da ação penal. São diligências que o MP vai dizer, poxa, tem que ter PEC, é com essas diligências que vai chegar a PEC e a ISA. Se o MP pede para o delegado fazer a reconstituição do crime, o delegado vai ter que fazer a diligência que o MP está pedindo sobre pena do delegado cometer prevaricação. E por fim, turma, se não tem PEC ou não tem ISA, e não tem outra forma de achar, e não há mais diligências a serem feitas, aí nesse caso, o MP promove o arquivamento do inquérito policial. E aqui eu vou colocar cuidado. O MP vai promover o arquivamento do inquérito policial. Antes de eu começar a falar do arquivamento do inquérito, eu vou voltar aqui só para saber se vocês estão com alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui. No chat ninguém escreveu nada, então estou pressupondo que ninguém tem dúvida. Se tiver dúvida, turma, só escrevam aqui. Massa. E aí a gente continua. Cuidado. Com o pacote anticrime, essa parte está suspensa em sede de medida cautelar, o Luiz Fux está suspensa, o MP já faz o arquivamento e manda e envia o inquérito policial a um colegiado do MP para a análise desse arquivamento. Ou seja, o pacote de crime, turma, ele tirou do judiciário uma atribuição que o judiciário tinha, que hoje ele continua tendo, porque essa parte ela está suspensa. A lei ordinária, que trouxe o pacote de crime, ela simplesmente disse assim, arquivamento do inquérito policial agora, se o MP entende que não tem PEC e ISA, ele não precisa mais do juiz, porque eu vou explicar como é que funcionava antes e como é que está funcionando até hoje, já que essa parte está suspensa. Mas se o ministro Fux não tivesse colocado a suspensão dessa parte, como é que hoje estaria sendo o arquivamento do inquérito policial? O MP, ele simplesmente entende que não tem PEC e ISA, ele já arquiva, ele intima a vítima para dizer que arquivou, e ele manda os autos do inquérito policial que ele arquivou para um colegiado do MP. Esse colegiado do MP vai analisar se esse arquivamento foi correto ou não. Então eu, promotor de justiça, estou com os autos do inquérito, vejo que o cara foi um assassinato, passou na moto, só o que acontece no interior passa dois caras numa moto de capacete, a moto ninguém viu, ninguém conhece os caras, geralmente no interior as pessoas ficam muito na calçada, aí passa o cara na moto, atira e sai correndo, e mata o cara. É instaurado inquérito policial, mas não tem indiciado, ninguém sabe. Aí o MP recebe o inquérito policial com foto do corpo, com uma perícia do corpo, mas o MP vê que não tem nenhum envolvido, não tem nenhum suspeito. Aí o que é que o MP faz? Ele simplesmente, com o pacote de crime, ele simplesmente já arquivaria o inquérito
e mandaria para o colegiado do MP, para o MP analisar se esse arquivamento está correto ou não. A vítima, se achar ruim, ela vai entrar com recurso para esse colegiado do MP. Pronto. É como isso que eu expliquei, é como seria se o pacote de crime nessa parte estivesse valendo. Contudo, o pacote de crime ele sofreu 4 ADIs, 4 ações diretas de inconstitucionalidade, e o Fux, em janeiro, determinou a suspensão de 4 partes do pacote de crime. Uma das partes do pacote de crime que estão suspensas é essa. O pacote de crime está valendo e tal, mas tem 4 partes que não estão valendo. E uma das partes que não estão valendo é essa. Porque o Fux entende que o MP precisa de tempo para se estruturar, para fazer esse colegiado, e viola a autonomia financeira do MP, já que o pacote de crime colocou uma despesa para o MP, que é criar esse colegiado, que o MP não tem hoje, então não poderia. Deu para entender, pessoal, como é que ficaria com o pacote de crime? Mas essa parte está suspensa. Hoje, vale como já valia antigamente. Pelo menos até o Supremo julgar essa ADI, né? Que ele ainda não tem prazo para julgar, ele ainda não disse que vai julgar esse ano, mas ninguém sabe. Essas 4 ADIs não foram julgadas. Aí o Supremo vai dizer se isso que eu acabei de explicar para vocês é constitucional ou é inconstitucional. Se for inconstitucional, não vai valer. Se for constitucional, vai valer, da forma como eu estou falando. Hoje, como é que acontece? O MP, ele promove o arquivamento do inquérito. Quando eu falo promover o arquivamento do inquérito, é como se o MP ele pede o arquivamento do inquérito policial. Ele promove o arquivamento do inquérito policial, ele diz assim, ele faz uma peça, uma petição, dizendo que para o juiz solicita o arquivamento do inquérito policial, porque não vislumbro PEC ou não vislumbro ISA. Aí vai para o juiz. O juiz, turma, ele vai ter 2 opções hoje, né? O juiz tem 2 opções. O juiz pode, concordar com o pedido de arquivamento. Se o juiz concorda com o pedido de arquivamento, aí nesse caso, o inquérito policial é arquivado. Então, o arquivamento do inquérito policial é um ato complexo. É um ato complexo, o arquivamento do inquérito, porque depende de 2 vontades. Depende tanto da vontade do MP de pedir, isso hoje, né? Como era antes e como está valendo hoje. O MP pede o arquivamento do inquérito, mas tem 3 passarinhos ali morrendo de cantar, os bichinhos. Vão como a fofa. O MP, ele pede o arquivamento e aí esse pedido vai para o juiz. Se o juiz concorda com o pedido de arquivamento, o inquérito policial é arquivado. Ou seja, fica arquivado o inquérito policial. Então, eu estou falando que o arquivamento do inquérito é um ato complexo porque depende de 2 vontades. Depende da vontade do MP de pedir e do juiz de concordar. Outra observação muito importante é que, como regra, o arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada, o arquivamento do inquérito policial só vai fazer coisa julgada formal. Isso significa que, arquivado o inquérito policial, é possível reabrir as investigações, é possível reabrir o inquérito, as investigações, é possível reabrir o inquérito policial, desde que surjam novas provas, e não esteja extinta a punibilidade do crime pela prescrição. Punibilidade do crime, em especial pela prescrição. Olha aí, turma, que eu estou falando para vocês. Eu estou conversando com vocês é que o MP ele pede o arquivamento do inquérito, vai para o juiz. O juiz ele vai ter 2 opções. O juiz pode concordar com o pedido de arquivamento do inquérito. Então, o inquérito é arquivado. Contudo, arquivado o inquérito policial, o que é que a vítima pode fazer?
a vítima, não cabe recurso desse arquivamento hoje, né? Não cabe recurso do arquivamento do MP, do IP. A vítima, então, deve procurar novas provas. Porque em surgindo novas provas, o inquérito pode ser reaberto. E só um detalhe, quando eu falo novas provas, eram provas que não eram conhecidas. São provas que não eram conhecidas. Não eram conhecidas. Em outras palavras, pessoal, ainda que a prova já existia, por exemplo, o inquérito policial caiu na OAB uma vez. Mataram uma menina. Aí foi feito o inquérito policial foi arquivado. Aí a mãe, depois do arquivamento do inquérito policial, mexendo no quarto da menina, achou uma carta do ex-namorado, 2 dias antes do assassinato dela, ameaçando ela. Opa, era uma prova que já existia na época do inquérito, mas ninguém conhecia essa prova. A partir do momento que a mãe tomou conhecimento, ela entrega essa prova para o juiz, para o MP, ou mesmo para o delegado, e aí com essa prova nova, ou com essa nova prova, o inquérito pode ser desarquivado. Ou seja, surgiu uma testemunha que não era conhecida, então o inquérito policial foi arquivado. Surgiu uma testemunha que não era conhecida, surgiu um papel que não era conhecido, surgiu um vídeo que não era conhecido. Esses vídeos já existiam, esse papel já existia, a testemunha já existia. Isso pode reabrir o inquérito policial? Pode, porque a regra é que o arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada formal. O inquérito policial ele pode ser reaberto para se surgirem novas provas. Novas provas não são provas que existiram depois do arquivamento. Novas provas são provas que já existiam, mas que não eram conhecidas. Como, por exemplo, um vídeo mostrando que o cara realmente assassinou. Opa, cara, não, obrigado, cara. Valeu, show. Mostrando que o cara assassinou. Por exemplo, um vídeo mostrando que o cara realmente assassinou. Uma carta mostrando que o cara foi ameaçado, que a vítima foi ameaçada. Então, eram provas que já existiam, mas não eram conhecidas. E essa parte do arquivamento do inquérito policial está aqui no artigo 18 do CPP. Deixa eu colocar aqui, ó. Artigo 18 do CPP. O artigo 18 do CPP, ele vai falar exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, ou seja, por falta de PEC e ISA, a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, como regra, o arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Excepcionalmente, o arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada formal e material. Nesse caso, o IP não pode mais ser reaberto, ainda que surjam novas provas. E isso, turma, é entendimento do STF. O STF, por exemplo, ele diz que quando o arquivamento do inquérito policial é feito pela atipicidade do fato, não pode mais ser reaberto o inquérito policial. Em outras palavras, o MP ele determinou o arquivamento do inquérito policial porque ele entende que aquilo ali não é crime. Exemplos. A mãe de uma menina foi na delegacia e disse que o namorado estuprou a filha dela. Aí foi instaurado inquérito policial para apurar esse estupro. E aí, que é o que aconteceu até com o do Neymar, porque não teve provas suficientes, não foi nem com base na tipicidade. Mas aí foi instaurado inquérito policial para apurar se teve ou não esse crime. E aí, tanto a menina diz que não, que a relação sexual foi consentida, e a menina tem mais de 14 anos. Todo mundo diz que eles eram namorados, ele diz mesmo que não estuprou. Aí o MP, quando recebe aquele inquérito, ele diz assim, rapaz, foi uma relação sexual consentida. A menina tem mais de 14 anos. Então, não tem crime. Aí o MP ele requer o arquivamento dizendo que o fato é atípico, que não tem crime. Nesse caso,
quando o inquérito policial é arquivado com base na atipicidade do fato, tem outras situações também, é porque eu não estou com tempo de explicar, mas quando o inquérito policial é arquivado com base na atipicidade do fato, que não tem crime, aí o inquérito policial, ele faz coisa julgada, o arquivamento faz coisa julgada formal e material. Então, nesse caso, nem que surjam novas provas, o inquérito policial pode ser reaberto. Tudo bem, turma? Deu para entender? Eu vou lá voltar no chat para ver se vocês entenderam o que eu acabei de falar, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ninguém escreveu nada. Caramba, vocês estão entendendo tudo? Porque quando eu expliquei isso presencialmente em sala de aula, eu acho que foi uma aula todinha só para falar disso. Eu falei de outras coisas também. Ah, alguém escreveu. O Assis. Temos exceções a essa regra do arquivamento. Sim, Assis, acabei de falar. Que faz coisa julgada formal. Basicamente é assim, ó. Crime é fato típico, antijurídico, culpável. E só tem sentido existir o crime se ele ainda for punível. Se o arquivamento do inquérito policial for com base no excludente do fato típico, da antijuridicidade, da culpabilidade, ou numa causa que xinga a punibilidade, para o Supremo, não é para o CPP, o arquivamento do inquérito policial vai fazer tanto coisa julgada formal, como coisa julgada material. Tudo bem? Então, assim, a regra é que o arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada formal. Essa é a regra. O arquivamento do inquérito policial só faz coisa julgada formal. Surgindo novas provas, o inquérito policial pode ser reaberto, desde que não esteja extinta a punibilidade pela prescrição. Contudo, excepcionalmente, o arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada formal e material. Quando? Nessas situações, como, por exemplo, quando o arquivamento é feito pela atipicidade do fato. Turma, ninguém tem dúvida? Poxa, eu tô tão feliz que vocês entenderam tudo. Ou então que vocês estão assistindo, né? Porque vídeo aula, eu mesmo, né? Eu tô terminando a administração lá na UES. Aí eu faço algumas aulas online. Algumas aulas têm que ser online. Aí tem aulas que, de graça, eu vou deixar gravado. Tem aulas assim, por exemplo, negociação e arbitragem. Galera, pelo amor de Deus, quem é do direito, arbitragem, negociação, mediação, conciliação, eu sei explicar melhor que qualquer pessoa que não seja do direito, eu acho. Aí eu estou sem saca, eu boto lá a aula só para contar presença e vamos embora. Então, assim, eu espero que vocês não estejam fazendo isso que eu fiz com o Pop da B professora. Porque quando ela começou, e ela ainda começou a falar umas coisinhas meio erradas, sabe? Aí eu acabei dizendo, não vou assistir isso não. Que ela falando que foi, meu Deus, que o conciliador pode entrar no mérito, e o conciliador não pode entrar no mérito. Show. Então, pronto. Voltando, então, para o arquivamento do inquérito. A explicação está ótima. Muito obrigado, Tassiana. Hoje eu não durmo. Hoje eu não durmo mesmo. E tô um canal muito bacana, eu digo isso, assim, também para mim, obviamente, mas também porque é muito importante para os professores. Para todo profissional gosta de reconhecimento, e é bom, né, que saia do reconhecimento. Então, assim, dentro do Unifor Online tem um canal lá da ouvidoria. A ouvidoria serve para você sugerir, para você reclamar, serve também para você elogiar. Então é muito bacana quando qualquer professor, e eu digo isso por mim e pelos colegas, a gente recebe um elogio, tá, na ouvidoria. Não estou falando para vocês fazerem, não. Eu vou gostar de vocês, vou dar a mesma aula com ouvidoria ou sem ouvidoria. Só estou falando que é muito legal quando você recebe. Então, assim, é legal você, porque vai para os seus chefes e tal, e você fica lá com a moral lá em cima, né? Mas, enfim, fiquem à vontade de fazer isso para os outros professores, ou mesmo para mim, né? Enfim, vamos voltar aqui para falar de inquérito policial, mas fica à vontade, como eu disse. Então, o arquivamento do inquérito policial acontece o seguinte, com o pacote de crime está suspenso. Então, hoje, vale como já valia antigamente. O MP, ele promove o arquivamento do inquérito, ou seja, ele pede o arquivamento do inquérito para o juiz. O juiz tem duas opções. A primeira opção é, ele concorda com o pedido de arquivamento do inquérito. Se ele concordar, o inquérito policial é arquivado. O arquivamento é um ato complexo, porque depende, então, tanto do MP pedir hoje, tá? Se o STF disser que o pacote de crime nessa parte é legal, não vai ser do jeito que eu estou falando para vocês. Mas hoje é assim. O arquivamento depende do MP pedir e do juiz concordar. Aí, como regra, turma, o arquivamento do inquérito ele só faz coisa julgada formal. Isso significa que se surgirem novas provas, o inquérito policial pode ser reaberto. Surgirem novas provas, como eu disse, novas provas são provas que já existiam, ou ainda que nem existiam, mas que elas poderiam já existir, mas não eram conhecidas. Agora, não cabe recurso do arquivamento do inquérito, a vítima deve procurar novas provas. Então, não cabe recurso do arquivamento do inquérito.
Excepcionalmente, o arquivamento do inquérito policial faz que o julgado é formal e material. Nesse caso, o inquérito não pode mais ser reaberto, ainda que surjam novas provas. E aí, qual é a segunda opção que o juiz tem? O juiz pode não concordar com o pedido de arquivamento do MP. Aí, nesse caso, o que é que o juiz vai fazer? Se o juiz não concorda com o pedido de arquivamento com o MP, é porque, para o juiz, tem PEC-ISA, tem prova da existência do crime e tem indício suficiente de autoria. Então, nesse caso, o juiz, como tem PEC-ISA, então, para o juiz, o MP deve oferecer a denúncia. Então, pode o juiz não concordar com o pedido de arquivamento do Ministério Público. O juiz pode não concordar com o pedido de arquivamento do MP. O juiz pode dizer, MP, você está dizendo que não tem PEC-ISA, mas eu, como juiz, entendo que tem PEC-ISA. Então, nesse caso, eu, juiz, entendo que você, MP, deve oferecer a denúncia. Aí, o que é que o juiz vai fazer? Nesse caso, o juiz vai remeter os autos do inquérito policial ao procurador-geral. E pode ser o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, que é o MP, que é o chefe do MP estadual, ou pode ser o Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP estadual, ou federal. Então, PGJ, Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, PGR, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público Federal. Então, o juiz, se não concorda com o pedido de arquivamento do MP, o juiz remete os autos ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral, turma, ele tem duas opções. Quando recebe os autos, tem duas opções. A primeira opção é ele concordar com o MP originário. Nesse caso, ele concorda com o pedido de arquivamento. Ele está dizendo assim, juiz, cuida da tua, porque se o MP pediu o arquivamento, o inquérito é para ser arquivado. Então, o Procurador-Geral recebe os autos, aí diz assim, o Procurador-Geral recebe os autos do inquérito, aí ele nota que tem o promotor de justiça pedindo arquivamento e o juiz dizendo que não é caso de arquivamento. O Procurador-Geral é que vai dar a última palavra. O que o Procurador-Geral decidir, está decidido. E ele pode decidir ou concordar com o Ministério Público, com o promotor de justiça, dizendo que é arquivamento, ou ele pode decidir concordar com o juiz, dizendo que não é caso de arquivamento. Então, a primeira situação é ele concordar com o MP originário, dizendo que é caso de arquivamento. Nesse caso, o juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial, sem choro nem vela. O juiz é obrigado a arquivar o inquérito policial, nesse caso. Então, turma, quando o MP diverge do juiz, o juiz manda os autos para o Procurador-Geral. E quem vai decidir o que é que vai ser feito vai ser o Procurador-Geral. O que o Procurador-Geral de Justiça ou da República decidir, está decidido. E ele, quando ele está lá, o juiz mandou os autos do inquérito policial para o Procurador-Geral, porque o MP pensa que é para arquivar e o juiz entende que não é para arquivar. Então, os autos seguem para o Procurador-Geral. O Procurador-Geral pode decidir, não, eu vou sim arquivar o inquérito policial. Então, ele concorda com o MP, concorda que é pedido de arquivamento. Então, nesse caso, o juiz é obrigado a arquivar. Ou o Procurador-Geral pode concordar com o juiz. Pode concordar com o juiz. Ou seja, se ele concorda com o juiz, ele entende, ele concorda que tem PEC-ISA. Ele acha que a ação penal deve ser ajuizada.
a ação penal deve ser ajuizada. Aí, se ele concorda com o procurador-geral, se ele acha que tem, se ele concorda com o juiz, se ele acha que tem PEC-ISA, o que é que ele vai fazer? Nesse caso, ele tem duas opções. A primeira é, ele mesmo vai ajuizar a denúncia. Ele mesmo vai ajuizar a denúncia. Então, a promotora de justiça Maria pediu arquivamento para o juiz José. O juiz José não concordou com o pedido de arquivamento. Veio para o procurador-geral Sidney. Eu digo, a Maria, promotora, está errada. Não é caso de arquivamento, é caso de processar a pessoa. Eu mesmo, Sidney, posso ajuizar a denúncia. Eu posso ajuizar a denúncia. Ou ele pode designar outro membro do MP para ajuizar a denúncia. Ele vai designar outro membro do MP para ajuizar a denúncia. Então, a promotora Maria pediu o arquivamento do inquérito policial, o juiz José não concordou, veio para o Sidney. Eu, Sidney, acho que é para ajuizar a denúncia, eu não concordo com a promotora Maria. Eu ajuizo a denúncia, ou eu designo outro MP, o MP João, para ajuizar a denúncia. Este novo MP é obrigado a ajuizar a denúncia, mesmo que ele entenda que não tem PEC-ISA. PEC mais ISA. PEC mais ISA. Oh, mano, minha senhora. Isso porque ele atua como longa-manos do procurador-geral. Isso porque ele atua como longa-manos do procurador-geral. O que é isso? Coloca que eu estou falando para vocês. Estou falando que o juiz não concordou com o pedido de arquivamento do MP, mandou para o procurador-geral. O procurador-geral concorda que é para arquivar. O juiz é obrigado a arquivar. O procurador-geral dá razão ao juiz. Diz que não é para arquivar o inquérito policial de jeito nenhum. O próprio procurador-geral pode ele mesmo ajuizar a denúncia. Oferecer a denúncia, o termo mais técnico, né? Pode ele mesmo oferecer a denúncia. Ou ele pode designar outro membro do MP para oferecer a denúncia. Esse outro membro do MP é obrigado a ajuizar a denúncia, é obrigado a oferecer a denúncia. Mesmo que ele entenda que não tem PEC-ISA. Por quê? Porque esse novo membro do MP, ele atua como longa-manos do procurador-geral. Esse novo membro do MP, ele não é ele que está atuando. Na verdade, quem está atuando é o procurador-geral por meio dele. Então, a promotora Maria pediu arquivamento, o juiz João não concordou. Veio para mim, Sidney, procurador-geral. Eu dou razão ao juiz. Eu acho que é para ajuizar a denúncia. O que é que eu faço? Eu mesmo ajuizo a denúncia, ou eu chamo outro membro do MP, não a Maria, chamo outro membro do MP para ajuizar essa denúncia. Esse outro membro do MP, ele tem que oferecer a denúncia. Ele tem que oferecer porque ele está atuando, me representando. Então, sou eu atuando através dele, não é ele atuando. Uma observação é que o procurador-geral não pode obrigar o MP que pediu o arquivamento do inquérito policial a oferecer a denúncia. Ele não pode. Ele não pode obrigar o MP originário a oferecer a denúncia, porque este é regido pelo princípio da autonomia funcional, que está no artigo, turma, 129 da Constituição Federal. Então, o procurador-geral, ele não pode, eu, Ciro, não posso obrigar a promotora Maria, que pediu o arquivamento, a oferecer a denúncia, porque ela é regida pelo princípio da autonomia funcional. Eu posso obrigar esse outro, sim, a ajuizar a denúncia. Por quê? Porque ele não está atuando ele mesmo. Quem está atuando sou eu, através dele.
Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Nossa aula vai já acabar, tá bom? Estou já acabando o arquivamento. Parabéns pela aula, tem que sair agora. Valeu, Juan. Show. Pessoal, existem muitos casos em que chega... Existe não, tá sendo. Na prática não existe não. Até porque é meio complicado, né, o juiz interferir. É por isso que surgiram o juiz das garantias, né, que o professor Regis deve ter conversado com vocês. O juiz das garantias surgiu exatamente para evitar que o judiciário, que o juiz, ele intervenha tanto nas investigações. Não existe muito caso, não. Show. Turma, estão entendendo, galera? Não existe tanto caso de divergência entre juiz e MP, não. Deu para entender, né? Para a gente acabar a aula, a gente precisa falar só do arquivamento implícito. E aí eu acabo o inquérito policial. Então eu vou falar, professor Regis, eu terminei de falar sobre inquérito policial, passei 3 aulas sobre ação penal, que eu sugiro que vocês assistam, e aí o professor Regis decide de onde ele quer começar. Se ele vai começar a ação penal desde o início, se ele vai começar prisões, se ele vai começar outra coisa. Pronto. Eu vou falar agora... Tchau, Francisco. Eu vou falar agora sobre arquivamento implícito. E a gente termina sobre arquivamento de inquérito policial. Termina o inquérito policial como tudo. Questões importantes. Questão importante. Questão importante. Arquivamento implícito. O arquivamento implícito não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Mas algumas questões falam sobre esse tal de arquivamento implícito. O que é o arquivamento implícito? O arquivamento implícito, ele é a situação, turma, que tem 2 ou mais pessoas investigadas, o A e o B. Tem 2 ou mais pessoas sendo investigadas. Chegou o inquérito policial para o MP. O MP oferece a denúncia em relação a um, porque ele acha que tem PEC e ISA. E em relação ao outro, ele não fala nada. Quando ele não fala nada, isso é o que a gente chama de arquivamento implícito do inquérito policial. Então tem o João e o José sendo investigados por um roubo. Chegou o inquérito policial para o MP. O MP processa o João, porque entende que tem PEC e ISA contra o João, mas não processa o José. Só que ele não fala nada em relação ao José. O juiz, quando observa que o MP ele processou um e não falou nada sobre o outro, o juiz intima o MP para o MP dizer o que ele vai fazer em relação ao outro. Se ele vai pedir o arquivamento desse outro, do inquérito policial em relação a esse outro, ou se ele vai processar esse outro também. Se fosse possível que o MP processasse só um e não falasse nada sobre o outro, seria a situação do arquivamento implícito. Só que nossa jurisprudência ela não admite o tal do arquivamento implícito. Deu para entender, turma, o que é o arquivamento implícito? Por favor, coloca esse material no Info Online. Eu vou passar para o grupo, tá, do WhatsApp. Eu sempre passo para o grupo. Eu sempre faço isso. Deu para entender o que é o arquivamento implícito? E a última coisa que eu queria falar para vocês é que o artigo 15 não vale mais. Certo? Por isso que vai ficar questões importantes. O artigo 15 não vale mais, certo? É outra coisa que eu queria... o artigo 15, ele não vale mais. Turma, todo mundo entendeu o que é o arquivamento implícito? O arquivamento implícito seria a situação em que o MP tem mais de um investigado, né, no inquérito, o MP ele processa um e não fala nada em relação ao outro. Então, em relação ao outro, ficou arquivado. Só que o MP não pode implicitamente arquivar o inquérito, ele tem que expressamente dizer o que é que ele quer em relação a esse outro. E o artigo 15, ele fala, se o indiciado for menor, se ele é nomeado curador, não existe mais isso aqui, isso era na época, antes do Código Civil de 2002, em que a menoridade civil era 21 anos e a penal era 18. Continua sendo, né? E aí existe esse artigo para quando a menoridade civil era diferente da penal. Hoje não existe mais. Galerinha, e aí me contem, fale-me tudo, o sonho de vocês. Deu para entender, turma, tudo que eu falei? Não deu? Porque agora a gente vai encerrar a aula. Minha última aula com vocês. Espero que o professor Regis esteja bem e ele consiga voltar na segunda-feira. Caso ele não esteja, eu continuo. Tudo bem, turma?
Então, eu vou me despedir de vocês. Ingrid, obrigado também. Vou me despedir de todos. João Lima, deu para entender. Valeu, João Lima, muito obrigado também. Vou passar esse material agora no grupo. Essa aula está sendo gravada, eu vou postar no YouTube e posto no grupo também. Tá bom, turma? Fiquem com Deus. Podemos continuar na turma da monitoria para à vontade, Paula. E a Janete, ela é simplesmente fantástica. O que ela puder ajudar, ela vai ajudar. Eu sempre compartilho muito material, ela também tem muito material, então ela pode ficar no grupo da monitoria. E se quiserem assistir às minhas aulas com a turma do EF, toda terça e quinta, no horário de 5h20. Ontem a gente teve prova, não teve aula, então não dei aula. Quinta-feira amanhã é feriado, então não tem aula. Mas a partir da terça-feira que vem, a Janete vai colocar o link no grupo. E aí vocês podem acessar à vontade. Janete é show. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Alguém falou alguma coisa que eu não vi? Deixa eu ver. A Ingrid. Perfeito, aula excelente. Obrigado. Tchau, Ingrid. Valeu. Fico feliz, tá? Vou parar a gravação e aí vou sair. Show, parei a gravação.